Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade nesta série de vídeos sobre os dogmas marianos. Hoje veremos sobre o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora Imaculada? O que é Imaculada, Padre? Trata-se de um dogma, que é um dogma mariano, e que quer esclarecer para cada um de nós que somos católicos que Maria, Virgem Mãe de Jesus, é imaculada, isto é, não teve pecado e foi gerada nesta condição. Diferente de todos nós que temos o pecado original, Maria foi preservada deste pecado que é original. O pecado original é o pecado que todos nós recebemos por herança. Adão pecou e toda a humanidade participa deste pecado. Há aí uma solidariedade no pecado. A pergunta é: por que Maria não participa do pecado original? Um grande teólogo da escolástica, que também é um beato, chamado de Duns Scoto, assim ele diz: Maria sempre foi imaculada, desde a sua concepção. Não teria sido se não fosse preservada. Jesus é mediador perfeitíssimo que preservou Maria do pecado de Adão. Essa preservação do pecado se deu por uma razão bem simples e Duns Scoto ele explica em 3 formas. Primeira, Deus é onipotente e não só sana o pecado, mas o previne dele. Sanar apenas o pecado, perdoando, por exemplo, não faria com que Deus fosse perfeitíssimo. Para que fosse perfeito, Deus teria que, ao menos, fazer com que um dos filhos de Adão fosse preservado do pecado original. E isso foi feito em Maria. Segundo, Jesus é mediador perfeito. E pelos seus méritos, ele afasta toda a pena dos que são reconciliados. O pecado original é uma pena maior do que a pena de não ver a Deus no paraíso. A pena para os seres inteligentes maiores que pode acontecer é a pena de pecar. Se Cristo é reconciliador perfeito, deveria o ser se ao menos uma pessoa fosse por ele preservado do pecado original. E na teologia, a gente sabe que, lá no livro de Colossenses, que tudo foi feito por meio de Jesus Cristo e para ele tudo foi conduzido, de tal forma que, ainda que o homem não tivesse pecado, Jesus assumiria a natureza humana por uma forma perfeita de existir humanamente falando, porque ele é Deus. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele um bem supremo, que só Jesus pode oferecer. E com Cristo se pode alcançar a inocência, preservação da culpa. Ninguém poderia ter Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado alguém do pecado original. E ele o fez isso preservando Maria. A dúvida que surge neste caso viria pela percepção de que Nossa Senhora nasceu da união
de um homem e de uma mulher, Joaquim e Ana, e, portanto, ela possui limitações, sofrimentos, dor, são carências comuns à nossa natureza. E essas carências são devidas ao pecado original, que todos nós comungamos e participamos. Teria Maria o pecado original? Obviamente que não. Isso seria prejudicial. Mas pela graça de Deus, ela foi preservada em vista do seu Filho Jesus Cristo, para a nossa salvação. Mas todos nós, homens, deveríamos ter naturalmente uma justiça natural, mas isso nos foi privado pela culpa de Adão. Se há alguém que é dado a graça de nascer sem pecado, não é por méritos próprios, mas pelos próprios méritos de Jesus. Não possuir o pecado original só é possível pela preservação com a graça dada por Deus. E se Deus pode dar a graça num segundo instante para nós nascidos, Ele também pode dar a graça num primeiro instante, quando nós somos concebidos. E Ele fez isso somente em Maria. Pode, portanto, Deus, numa fração de segundo, descuidar do que acontece em todo o rol da criação e também da eternidade? Não. Deus tudo pode. Maria, portanto, mereceu ser preservada do pecado. Deus assim a fez, preservando-a, e Maria, por sua vez, viveu plenamente a natureza humana, assumindo todo o sofrimento, todas as dores, todas as limitações, e isso fez com que ela, misteriosamente, assemelhasse a Jesus Cristo, seu Filho. Todos os outros humanos, que inclui você e eu, meus irmãos e minhas irmãs, desde os nossos primeiros pais, nascemos com pecado original. Daí a necessidade da salvação. Este dogma da Imaculada Conceição é celebrado na liturgia da Igreja no dia 8 de dezembro e foi proclamada dogma da Igreja pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Entendi. Maria é muito especial. Ela faz parte do projeto de Deus para a reconciliação da humanidade em Jesus Cristo. Isso mesmo, meninas. Então que Deus possa abençoar cada um de nós e abençoar todo o nosso povo, e que todos juntos possamos manter a nossa devoção em Santa Maria, Mãe de Deus, sempre virgem e imaculada.